Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico e hoje a gente vai falar de um tema importante, às vezes polêmico e que impacta, né, na aprendizagem das crianças, que é o sono. Muito importante, tanto nós, psicopedagogas, outros profissionais que trabalham com saúde mental, com educação, precisam saber disso, né? E também as famílias. Por que que é tão importante a gente falar sobre sono, cuidar do sono das crianças, né? Então, prepara o café. Hoje vai ser uma live bem rapidinha. Estou aqui com meu café. Hoje não tá tão cheio. Estou aqui com meu café, já esperando vocês entrarem, organizando tudo bem bonitinho para a gente se organizar, conversar, bater papo e falar sobre aprendizagem, que é o foco desse Instagram aqui, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre sono hoje. Bom dia, amiga Gi, que saudade de você. Vamos marcar nossa live, não tô esquecida não. Débora, bom dia. Tem um post programado com esse tema. Ótimo. É sempre muito frequente, né? Esse tema para as psicopedagogas, para as psicólogas, para as profissionais que trabalham com infância, né? Porque o sono é um fator muito, muito, muito importante. Então, estou aqui eu, sem dormir direito. Quem me acompanhou pelos stories viu que eu estava meio doentinha esses dias, né? Então, enfim, para falar de sono, né? Sem dormir direito para falar de sono. Mas dormir, tá tudo certo. Então, vamos lá. Estou aqui com a minha colinha e vamos começar nossa live para não postergar tanto, né? Bom dia, estava com saudade das suas lições. Oi, querida Maricélia, coisa boa. Fique por aqui, fique por aqui. Vamos lá, então. Uma das perguntas, né, que a gente se faz sempre é: como o sono impacta na aprendizagem? Por que que se fala tanto em sono? Se fala tanto em sono e aprendizagem, sono e desenvolvimento, né? Quais são os sinais que a qualidade do sono da nossa criança, do nosso adolescente, do nosso paciente não está muito boa, né? Então é uma coisa que é importante a gente falar, principalmente nós que avaliamos crianças, né? Que precisamos entender todos os aspectos de uma criança, do desenvolvimento dela, para poder avaliá-la, né? Então, o sono traz qualidade de vida para a gente, o sono traz descanso, recuperação, né? Então, ele é um fator protetivo. Lembra, quando a gente estuda desenvolvimento, a gente tem fatores de risco para o desenvolvimento e fatores protetivos, né? Fatores que auxiliam o desenvolvimento saudável da criança, o desenvolvimento saudável do cérebro da criança, e o sono é um fator importante, é um fator protetivo. Por isso que nós falamos de sono sim, vamos falar de sono sim. Queria muito ter um especialista aqui, inclusive quem souber de um especialista do sono e aprendizagem que queira participar do nosso Café com Psico, ou então, né, que conheça aí, a gente possa conversar sobre isso, né, eu fazer um convite, quem sabe, me manda o nome no direct depois, ou então aqui nos comentários, né, para a gente se aprofundar sobre isso, né, eu não sou especialista em sono, mas a gente vai discutir um pouco sobre aprendizagem, né, sou especialista em aprendizagem, então precisamos falar de sono. Uma das coisas que a gente precisa pensar primeiro é que esse cérebro que chega no nosso consultório, vamos dizer assim, né? Esse cérebro infantil que chega para nós para fazermos uma avaliação, para verificar o que não está bem ou o que está bem, mas que não está caminhando muito legal, né? Esse cérebro ainda está em desenvolvimento. Esse cérebro não teve uma maturação, né? Ainda não está maduro suficiente
para algumas questões. E o sono é uma das coisas que ajuda na manutenção dessa, né, maturação desse cérebro. Então, a gente pensa num cérebro que está fazendo várias sinapses por dia, várias conexões neuronais por dia, né? Então, esse cérebro está aprendendo muita coisa. Lembra que a gente falou em outro... Eu acho que tem um post aqui, tem uma live... Não tem uma live, foi o post que eu falei sobre intervenção precoce. Mas intervenção precoce a gente fala sobre isso, né? Quem fala em intervenção precoce fala em neuroplasticidade e janelas de oportunidade, né? Então, a neuroplasticidade são essas conexões que estão sendo feitas, né, rapidamente, muitas conexões neuronais para que a criança aprenda. Então, ela está aprendendo tudo, muitas informações, né? Eu estava assistindo uma aula quarta-feira, né, em que o professor falava justamente isso, que o cérebro, ele nasce com uma disponibilidade de aprendizagem grande, né, que muitas vezes as crianças que têm ouvido absoluto, por exemplo, né, nascem com essa predisposição e que aí o ser humano não precisa desse ouvido absoluto. Então a gente vai descartando essas possibilidades, né? Então nós temos aí na infância esse aumento de conexões. E o sono é o que vai organizar todas essas informações que chegam aí nesse cérebro, certo? Então, se ele não está maduro o suficiente, né, ele está nesse processo, né, de amadurecimento e também está no processo de amadurecimento cognitivo. Jússi, quanto tempo dura esse processo de amadurecimento cognitivo? Até os 21, 24 anos é que todas as áreas do nosso cérebro estarão maduras, né? Então, algumas áreas se desenvolvem mais rapidamente e outras nem tanto, né? E o córtex pré-frontal, que é esse aqui de tomada de decisões, de controle de impulso, de planejamento, é o que se desenvolve um pouco mais lentamente, tá? E aí, a gente precisa pensar em duas coisas que eu falo sempre aqui, né? Quem acompanha os meus posts, quem acompanha as lives, quem acompanha os stories, sabe que eu falo de duas coisas muito importantes para a aprendizagem: atenção e memória, né? Então, se não há atenção, vai ter dificuldade com a memória, né? E aí vai ter dificuldade com a aprendizagem. E o sono, ele começa a organizar atenção e memória. Então, o sono é imprescindível para a memória. É como se fosse uma faxininha. Vamos pensar aí, cadê as donas de casa? Vamos pensar que o sono é o nosso momento de faxina, né? Então, o nosso cérebro tá ali, ó, acumulando informação, acumulando informação, acumulando informação. E aí, quando a gente dorme, a gente vai começar a fazer faxina, a dar manutenção às coisas que nós aprendemos, às informações que chegaram nesse cérebro durante esse dia, né? E aí, a gente tem uma espécie, né, de cestas. Eu gosto de falar às famílias assim. Nós temos cestas de memória. Então, a atenção, ela vai captar tudo isso, né? E as informações que vão chegando. E aí, na hora da faxina, a gente vai colocar, o nosso cérebro vai fazer. Isso vai para a cestinha do aprendido, isso vai para a cestinha da manutenção. Eu vou ver se essa informação é importante ou não. Então, isso aqui vai ficar aqui em stand-by. Se eu tiver contato de novo com essa informação, ela vai para a cestinha do aprendido. Se não, a gente vai para a cestinha do descarte, né? Então, eu não sei se vocês... Eu amava assistir, hoje não assisto mais. Mas eu amava assistir aqueles programas de organização, né? Que aí as pessoas iam organizando e tinha a cestinha verde, vermelha e amarela, né? Então, a cestinha verde era a cestinha das coisas que ficam, a cestinha amarela era as coisas que a gente vai ver se precisa mesmo ficar, e a cestinha vermelha era a cestinha do descarte.
E é mais ou menos assim que o nosso cérebro funciona, né? Nós não temos capacidade de aprender tudo, de processar tudo ao mesmo tempo, né? E o sono é que vai fazer isso. Então, quando a gente recomenda, né, que a criança descanse, que a criança tenha momentos de lazer, de ócio e de sono, as famílias se espantam, né? Mas é uma coisa super, hiper, mega importante de falar quando a gente fala em aprendizagem, certo? Então, o sono, ele é um mecanismo reparador, é um mecanismo de faxina mesmo, para dizer isso aqui fica, isso guarda, vou organizar as informações do dia nesse lugar aqui, tá? Então, a gente precisa pensar, né, que nem todas as crianças são iguais, nem todos os adultos são iguais, as necessidades de sono são diferentes, sim. Há tempos, né, quantidade de horas específicas para cada faixa etária. E aí, uma coisa que a gente pode ficar, né, se organizar para perceber, porque é uma coisa que já está na minha anamnese, né, é o sono da criança, do seu paciente, né? Muitas crianças chegam com queixas de dificuldade de aprendizagem, de déficit de atenção, de um monte de coisa, e quando a gente vai ver é sono. Oxe, Justo, tu vai dizer agora que sono é doença. Não, minha gente. O sono pode ser sintoma de algumas coisas, mas se a criança está com sono desregulado, muito provavelmente a gente vai ter uma percepção diferente dela, porque ela vai se comportar de uma forma diferente, né? Então veja, se o sono é esse momento de faxina, se o sono é reparador, é o que traz descanso para esse cérebro, o cérebro que não dorme, não descansa, não aprende, né? Então a gente precisa pensar, toda vez que eu vou aplicar algum protocolo que exige atenção da criança, que exige memória da criança ou algumas questões mais específicas, eu pergunto, mãe, dormiu bem? Ou então eu digo, mãe, tal dia vou aplicar tal protocolo, preciso que você me informe se a criança não acordou bem, se não dormiu bem, se acordou durante a noite. Por quê? Porque a criança vai estar mais irritadiça, mais dispersa, mais agitada, né? Então é importante a gente levar em consideração o sono, sim, tá? E aí o sono, questões relacionadas ao sono são importantes para conter na nossa anamnese, né? Então é um dos aspectos super importantes que a gente não pode deixar de perguntar. As psicos que estão aqui costumam perguntar sobre sono para as famílias, porque o sono é uma coisa imprescindível, tá lá na minha anamnese. Tem um momento que a gente vai falar de sono, né? Me respondam aqui enquanto eu leio o comentário da Tiane. Tiane, bom dia, o meu filho tem TEA leve, TDAH, toma medicação, mas ainda assim acorda muito cedo. Então, Tiane, o sono ou a falta de sono, né, a dificuldade para conseguir dormir, né, começar o sono, iniciar o sono, é uma questão tanto do TEA quanto do TDAH, né? Tem que ver como é que tá a rotina dele, né? Então, esse cérebro do seu filho já é diferente, né? Já é um cérebro que funciona de uma forma diferente, com os estímulos que recebe e tudo mais, né? Então, tem que ver como é a rotina dele e qual é essa medicação que ele toma, né? Se é uma medicação para indução de sono, se é uma medicação que tem outros fins e que pode estar afetando a qualidade do sono dele, né? A questão do acordar cedo não necessariamente é uma dificuldade, né? Não necessariamente é uma red flag, é uma coisa, um aspecto para a gente pensar que é preocupante. Acordar cedo não é preocupante. O que a gente precisa se atentar na qualidade desse sono. Se ele acorda muito durante a noite, se ele dorme tarde e acorda cedo, né? Então, uma criança que dorme por volta da meia-noite e acorda cedo, 4 horas, 4h30, 5 horas da manhã, dependendo da idade também, né? Não é uma coisa boa. Então, a gente precisa pensar em observar esse comportamento, em calcular as horas de sono,
observar a rotina dessa criança durante o dia, para que a gente consiga entender essa questão do acordar cedo. Acordar cedo não é ruim, só se essa criança não teve uma qualidade de sono muito boa, ou se ela foi dormir muito tarde e acordou super cedo, e a necessidade de sono dela é menor, tá bom? E aí tem que ver a medicação também. Débora colocou sim, tá na anamnese, Fabi também, tá na anamnese. Ana, pergunta o horário que dorme, como é esse sono, a hora que acorda, se acorda irritado. Isso, muito bem. São essas perguntas que precisam ter, e eu ainda acrescento outras perguntas. Se fala, se levanta, se é sonâmbulo, como é esse processo de dormir, né? O horário é super importante, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tá? Tiane, ele acorda umas 2 ou 3 vezes à noite. Quantos anos seu filho tem, Tiane? Esses despertares, né, são comuns quando a criança é pequena, mas aí a gente precisa ver como são esses despertares, né? Qual a quantidade de tempo que ele fica acordado, o que faz ele acordar, como ele acorda, se acorda irritado, como a Ana disse, né? 4 anos. 4 anos a gente ainda espera 1 ou 2 despertares para fazer xixi, mas geralmente essa criança com 4 anos já não desperta durante a noite, né? Aí precisaria fazer uma organização. Não, para um minuto. A gente vai falar sobre isso, Tiane. Precisa fazer uma organização de observar, né, um registro de como é esse dia dessa criança, como é que é a rotina de sono. Então, é uma avaliação bem criteriosa para a gente começar a entender esse sono do seu filho, tá certo? Então, é uma pergunta que precisa conter na anamnese, porque muitas vezes a criança está irritada, a criança tem comportamentos agressivos, explosivos, falta de atenção, dificuldade de memória. E aí a gente vai avaliar e a gente vai ver todo esse panorama, né? Todo esse cenário, e a gente vai pensar numa possibilidade diagnóstica, né? Mas a gente precisa primeiro pensar em organizar esse sono. Então, se a criança vem com todas essas queixas e nós, né, só avaliamos e não levamos em consideração esse contexto da criança, né, o lugar de onde ela vem, onde ela está inserida, como é a dinâmica dessa família, né, e como ela dorme, como esse sono, né, como é esse comportamento importante, né? Então a gente precisa avaliar primeiro isso, observar, né? E isso, perguntar tudo, organiza essa rotina para depois a gente pensar na avaliação mais estruturada. Porque às vezes, quando a gente organiza sono, a gente começa a organizar um monte de outras coisas, e aí tá tudo organizadinho, a gente começa a avaliar, certo? Isso, Ju, vou falar sobre isso mais um pouquinho adiante. Mari, eu acho que o doce me atrapalha muito. Tem questões relacionadas à alimentação, à prática de esportes, viu, Mari? A gente vai conversar sobre isso, sobre o tipo de alimento que nós ingerimos, que os nossos filhos ingerem, né? E Ju Kelma, meu amor, vamos conversar depois. Ver quais estímulos estão sendo usados para dormir. Deixar assistir até dormir, por exemplo. Pois é, esse negócio aí dos eletrônicos é uma coisa que a gente adulto, né, tem dificuldade, porque as famílias têm o hábito de ter TV no quarto, de assistir TV até pegar no sono, de colocar a TV, o celular, o YouTube, né? É a nova chupeta e o novo embalar das crianças, né? Então deixa a televisão ali, a criança vai até adormecer. É muito mais fácil fazer isso, né? Não vamos mentir, ser hipócritas de dizer que não é fácil. Lógico que é fácil. Colocar ali, deixar ali paradinho, às vezes tomando um mingau com açúcar, às vezes tomando um leite, um Nescau cheio de açúcar, que aí atrapalha toda a rotina de sono, né?
Uma das coisas, né, Ju falou agora dos estímulos, uma das coisas que a gente precisa pensar é na luz, né? Então, o sono, o nosso sono, se regula com a quantidade de luz e escuridão, né? O nosso ritmo de sono se controla com isso. Então, nós humanos fomos programados para começar a dormir ao anoitecer, né? Então, as questões ali relacionadas à melatonina, as outras coisas que envolvem o sono, começam quando o sol começa a baixar. Então, antes, quando os nossos ancestrais existiam, quando não havia eletricidade, as pessoas dormiam cedo. As pessoas dormiam, acordavam cedo, se despertavam com o sol e dormiam ao pôr do sol, ou um pouco próximo disso, né? Então, não sei se isso acontece com vocês, mas quando a gente tá ali naquele momento de 5h30, 6 horas, vai batendo uma preguicinha, o corpo vai ficando assim, mas você tem que trabalhar porque você sai às 7. Então aí você desperta, você toma um café, você toma um energético, e aí você vai fazer sua coisa para poder sair e terminar o seu dia, né? Então, a eletricidade, a luz, né, dificultou muito todos esses processos, porque atrapalhou o nosso ciclo circadiano, né? Atrapalhou o nosso ritmo natural de sono. E se nós sofremos interferência da luz, quanto mais luz, menos sono a gente tem. Então, os nossos olhos foram programados para dormir na escuridão, ou o mínimo de luz possível. Se a luz toda hora na cara da criança, na sua cara, e antes de dormir ela tá ali vidrada com aquela luz azul que ainda é toda artificial e tem um monte de outros prejuízos, né? Super estimulante, por exemplo, não tem como essa criança dormir bem. Aí essa criança, né? Vou usar o exemplo que Ju falou, né? Deixa a criança pegar no sono, adormecer com o celular aqui, na frente, né? Bem pertinho. Tá tudo. Não, fica tudo escuro, fica tudo certo, dorme no escuro. Mas aí, para adormecer, a criança assiste TV, assiste o celular bem aqui assim, né? Na frente, até adormecer. Então, essa criança teve uma hiperestimulação desse cérebro. Ela pode até adormecer de cansado, mas esse sono não vai ser um sono de qualidade, não vai ser um sono reparador. E aí essa criança vai acordar com sono, porque não teve um sono reparador, irritada, cansada, e ela vai ficar sonolenta o resto do dia. Então, dependendo do horário que ela estude, pior. Dependendo da idade dessa criança e dos compromissos que ela tenha durante o dia, pior. Porque ela não vai tirar a soneca da tarde, por exemplo, né? E aí tem criança que chega, aconteceu essa semana, por isso que está aqui, essa semana não, tem umas 2 semanas, aconteceu um episódio com uma criança de 11 anos que super ótima, nunca deu trabalho para entrar, para, né, que está em acompanhamento. E aí a criança chegou chorando da porta e eu fiquei super preocupada. Ai, eu não quero vir para cá. E eu fui acolher, entender o que era que estava acontecendo. Né? E eu só quero dormir, eu só quero dormir. Então veja que aquela sessão eu tive que organizar, né? Trazer o plano Z. Eu falei essa semana, né? Que a gente tem um plano A, plano B, plano C para a sessão de uma criança. Eu tive que puxar lá o plano Z da minha gavetinha com ele para poder organizar essa criança, acolher essa criança e entender as necessidades dela. Né? E aí, quando a gente vai ver o contexto, é uma criança que dormiu tarde porque estava jogando, porque os pais têm o hábito de jogar, então os pais também jogam, e eles jogam até a madrugada. E essa criança estuda de manhã, então 7 horas da manhã tinha que estar na escola. 7 horas da manhã, ele não teve soneca no meio da manhã, porque 11 anos também não faz mais soneca, né? Então ele estava com sono, passou a manhã inteira com sono,
Almoçou, aí depois que a gente almoça, o que é que acontece? O cérebro manda mais energia ali, né, para nossa digestão. E aí a gente fica um pouco mais sonolento. Então ele estava nesse período aí, bem no comecinho da tarde, pós-almoço. Então essa criança, ela só queria dormir de fato. E aí como é que a gente faz? Essa criança, ela aprendeu alguma coisa durante a aula? Os limiares de atenção, de concentração, foram muito baixos. E comigo, já chegou uma criança irritada com comportamentos agressivos, irritadiça, gritando. Que aí, se eu fosse pensar numa atividade mais estruturada, que demandasse, né, um esforço cognitivo maior, a gente não ia conseguir, né? Então eu tive que organizar essa criança, pensar em uma estratégia para que ela não dormisse nesse acalmar, porque 11 anos, se eu acalmasse ela, ela ia dormir, eu não conseguiria tirar da sala, né? Então tinha todo um aspecto ali para pensar, né? Então, psicopedagogas, psicólogas, né? Profissionais que trabalham com infância entendam que o sono impacta bastante na aprendizagem dessa criança e em como ela se comporta. Então, muitas vezes a gente tem uma criança irritadiça, que chora, né? Mas chorosa com comportamentos agressivos, que está super estressada. E aí, quando a gente vai ver, é falta de organização na rotina de sono. Então, o sono, a falta de sono, né, eleva os níveis de cortisol no nosso cérebro. E o cortisol é o hormônio do estresse. Então, essa criança vai ser uma criança estressada, irritada, né? E aí, se tem ali uma questão relacionada ao TDAH, uma questão relacionada a planejamento, as funções executivas, vai ser um desastre na escola. Se tem falta de controle inibitório, vai ter comportamentos agressivos e impulsivos, né? Então a gente precisa pensar em todos esses aspectos, tá? Então, o sono ele impacta a infância e impacta a aprendizagem de uma forma muito significativa. A gente precisa pensar nisso, tá? E aí, o sono é importante para esse desenvolvimento porque é ali, né, na primeira infância que a criança ela ganha, né, desenvolve, na verdade, ganha não, né, porque não vem assim uma pessoa e entrega para ela, né, ela desenvolve habilidades básicas e habilidades, grandes habilidades, né, andar, falar, e até os 4 anos ela vai refinando isso, e após os 4 anos, esse vai desenvolvendo, né? E após os 4 anos, é um processo de refinamento. Então, essa criança que fala, ela vai falar, ela vai começar a ter aspectos relacionados à leitura, ela anda, ela corre, mas ela já vai começar a ter um equilíbrio melhor, né? Então, a gente tem que pensar que nossas crianças pré-escolares, uma coisa que a gente não pode negligenciar é o sono. Na verdade, o sono não pode ser negligenciado em nenhuma idade, né? Uma noite perdida é uma noite perdida para sempre, né? E não tem como reparar. Então, nem adianta ter uma noite perdida e dormir até, né, a quantidade de tempo necessária, vai ajudar você em alguns aspectos, mas para o teu cérebro é uma noite perdida, né? Então, a gente tem alguns. O sono é fator protetivo, né? E aí a gente precisa pensar que a falta de sono é um fator de risco para o desenvolvimento saudável desse cérebro, para o desenvolvimento físico, né? Porque tem a questão do GH, que é o hormônio do crescimento, que tem um pico lá na meia-noite. Então, se essa criança não está dormindo na meia-noite, ela vai ter problemas, né? De crescimento, vai ter problemas físicos, vai ter problemas relacionados às questões cognitivas, porque esse sono precisa acontecer, né? Ah, Jússi, mas o meu filho desde sempre, desde o dia que nasceu, não dorme bem, não dorme direito, acorda muito,
E aí a gente precisa pensar nisso, né? O sono, ele é desorganizado quando a criança nasce, porque existe uma necessidade de alimentação, existe uma necessidade de sono, então a criança dorme muito. Mas a gente precisa pensar que dormir é um comportamento, né? O sono é natural do ser humano, mas o dormir é comportamento. Se é comportamento, a gente pode ensinar, a gente pode treinar, né? E aí, não me venham com cara feia de treinamento, ensinar a dormir sim, né? Lógico que respeitando a criança, o ritmo de sono da criança, mas dormir é um comportamento e a gente aprende a dormir. Então, eu, por exemplo, a minha casa sempre teve uma rotina de ter muitas pessoas, das pessoas irem embora tarde da noite. Eu tive uma rotina de sono quando era criança, mas a minha casa tinha uma rotina de sono de dormir tarde. Então, eu era uma criança que não funcionava muito bem pela manhã, quando estudava de manhã. Então, eu acordava muito cansada, até hoje, mas eu vou contar que melhorou. Então, eu era uma criança que acordava cansada, que acordava ali, que demorava, né, a pegar no tranco ali, então tinha que tomar o café, então tinha que acordar muito cedo, porque demorava a fazer tudo, porque estava ainda ligando ali os interruptores do meu cérebro. Justamente porque não tinha, né, um sono, uma rotina de sono com relação ao horário, né? E eu aprendi a dormir cedo. E eu sou uma pessoa que eu durmo, minha gente. Onde eu encostar, se eu encostar agora, em qualquer lugar eu durmo. Tenho facilidade para dormir, não tenho problema nenhum de sono. Mas eu aprendi a acordar cedo quando comecei a trabalhar, né? E depois que casei, que aí a rotina mudou completamente, porque tem a rotina de sono também do meu esposo, então a gente começa a se organizar de uma forma diferente, né? E aí eu digo que sono a gente aprende porque ele tinha uma rotina de sono e eu tinha uma rotina de sono totalmente diferente. E nós tínhamos, né, divergências com relação a essa necessidade de sono, a esse comportamento de sono. E quando a gente casou, a gente começou a se organizar com relação a isso. Teve uns entraves, né? Teve muita coisa que não deu muito certo. Mas a gente foi se organizando, então a gente aprende também a dormir. Né? Dormir é um comportamento e a gente aprende. A gente se condiciona com o ambiente, né? Então, a gente precisa pensar que se eu, adulta, né, há uns anos aí, né, vindo, aprendendo, tendo uma rotina de sono diferente, aprendi a organizar o meu sono, ou não, né, a bagunçá-lo, em algumas vezes, como que uma criança não aprende, né? Então, a criança nasce com a necessidade de sono adequado, né? E aí, a gente vai, o comportamento de dormir é ensinado desde o dia que ela nasce. Então, a gente precisa pensar no ambiente que essa criança está dormindo, no ambiente diurno, no ambiente noturno, né? Sono requer baixa luz, requer poucos estímulos, e aí a TV, o celular não estão relacionados a isso, tá? Então a gente precisa pensar que tem essa questão do sono adequado, né? Algumas pesquisas nos Estados Unidos, eu não lembrei de baixar os artigos, mas algumas pesquisas, acho que 2019, o ano dos artigos, traziam, né, que as crianças americanas estavam dormindo menos e essas crianças que estavam dormindo menos tinham dificuldades de aprendizagem, eram crianças mais estressadas, mais irritadas e uma das coisas que foi comparada era as crianças que tinham o hábito de adormecer junto com os eletrônicos, né, com a TV ou com o celular. E isso gera uma privação de sono, né? Então, privação de sono danifica como o nosso cérebro se organiza nesse amadurecimento, principalmente na infância, certo? Então, na anamnese, você precisa perguntar sobre os padrões de sono, né? Se essa criança acorda durante a noite, quanto tempo ela dorme,
que horário ela dorme. Então, o mais adequado para as crianças é dormir por volta das 20 horas, né? Então, desculpa, tem toda uma coisa que a gente precisa pensar, né? No uso dos eletrônicos, se tem problemas relacionados à atenção, se tem problemas relacionados a rendimento escolar, à agressividade, à irritabilidade. Porque se uma das queixas forem essas que eu falei, que eu acabei de falar, a gente precisa pensar em aprofundar as perguntas sobre o sono, tá? Então, o sono pode ser sintoma, né? Alguns transtornos do neurodesenvolvimento e alguns outros transtornos tem ali questões relacionadas ao sono, a criança tem pouca necessidade de sono, ou tem uma privação de sono, ou tem uma coisa ali que a gente precisa ficar, né, atento a isso. É importante, mas na maioria das vezes esse sono impacta muito no rendimento dessa criança, né? Então, na criança pré-escolar, a gente vai ter aí questões relacionadas a esse amadurecimento cerebral, a aprendizagem dessas habilidades básicas, né? E a criança maior, que já vai para a escola, a gente vai ter ali impactos importantes na atenção, na memória e no rendimento escolar. Então, a falta de sono, a privação de sono, lá na adolescência principalmente, né? Mexe ali na área pré-frontal desse adolescente e aí impacta de uma forma muito significativa as funções executivas. Então, muitas vezes, o adolescente chega com uma queixa de TDAH, né, com hipótese diagnóstica para TDAH, com queixas relacionadas à desatenção, à memória, a planejamento, à decisão, né, à tomada de decisão, ao julgamento. E aí, quando a gente vai analisar o sono, tá tudo desorganizado. Então, não tem como a gente levantar uma hipótese diagnóstica de TDAH se esse sono está desorganizado, se o sono impacta nessas funções. Então, a gente precisa organizar esse sono, fazer tudo bonitinho, né? Fazer a faxina, né, em alguns aspectos, deixar tudo bonitinho, para depois a gente começar a avaliar. E se esses sintomas permanecem, aí sim a gente vai pensar numa hipótese diagnóstica para TDAH, tá certo? Então, uma das funções, as funções, né, que tem mais impacto com a privação de sono ou com o sono desregulado é a atenção e a memória, né? E isso impacta numa eficiência cognitiva da criança, né? Então, a leitura e a escrita, por exemplo, são habilidades que são desenvolvidas que requer da criança, né, demanda da criança um desgaste cognitivo maior, né, um empenho, não vou falar desgaste não, né, um empenho cognitivo muito maior, né, um esforço que a criança leva para aprender a ler e escrever, né? Então, se a gente tem um sono que não é reparador, um sono que atrapalha essa eficiência cognitiva, essa criança vai ter dificuldade de aprendizagem, essa criança vai ter baixo rendimento escolar, certo? E tem uma coisa importante também, é na regulação emocional, né? Eu falei de irritabilidade, falei de comportamentos agressivos, né? E aí a gente precisa pensar que muitas vezes as crianças que estão, né, que têm desregulações emocionais, e aí a gente manda para psicologia, faz super sentido, né? Mas aí a gente precisa pensar que essa regulação emocional pode estar relacionada ao sono. E aí a gente já coloca no relatório tudo bonitinho, que o comportamento de sono está alterado, que precisa organizar e tudo mais, na hora de encaminhar para outro profissional, para que o profissional entenda, né? Que essa necessidade de sono, essa privação de sono pode estar, né, impactando também essa regulação emocional, tá? E aí, quanto menor a criança, maior o impacto cognitivo, maior impacto no desenvolvimento, maior impacto que o ambiente causa para ela. Então, se o ambiente é um ambiente que não propicia um sono regulador e reparador, a gente precisa pensar que quanto menor a criança,
E quanto mais dificuldades e alterações de sono essa criança tenha, mais impactos ela vai ter. Por quê? A criança menor, ela precisa de qualidade e de quantidade de sono maior do que uma criança maior, do que nós adultos, né? Então, às vezes, a gente precisa pensar que nem tudo é transtorno e que às vezes alguns comportamentos estão relacionados ao sono. E aí a gente organiza o sono, tá tudo certo. A criança que não se alimenta bem, a criança que não dorme bem, não aprende bem, tá? E aí, o que que um bom sono proporciona? Criatividade, resolução de problemas, concentração, atenção, boa memória. Uma criança que tem relações afetivas positivas, porque ela está regulada emocionalmente, ela está tranquila, ela está super de boa, os níveis de cortisol no cérebro dela estão adequados, né? Então, vai ser uma criança menos chorosa, menos irritadiça, tá? E quando a gente fala da falta de sono, a privação de sono no cérebro de uma criança vai causar danos, vai causar impactos físicos e cognitivos, né? Então a gente precisa pensar que, por exemplo, o GH, que é o hormônio do crescimento, acontece durante a noite, durante a madrugada. Se essa criança não está dormindo, vai ter um menor aproveitamento desse hormônio aí, né? Não sei falar exatamente com profundidade sobre o GH e como é, que impacta, qual é a hora, sabe, não sei o quê. Mas, né, existe. Então, a gente precisa organizar uma rotina de sono para essa criança, porque pode ser que ela tenha impactos físicos também, né? Então, os aspectos que a gente pode pensar, né, cognitivos, que impactam com a privação de sono, essa questão da regulação emocional, da irritabilidade, do aumento do estresse, né, esquecimento, então interfere lá na memória, dificuldade de aprendizagem, baixa motivação. Essa criança que está sonolenta, ela não vai se engajar, né, nas atividades que demandem muito cognitivamente dela. E aí tem uma coisa que é interessante a gente pensar. Ah, ele não tá cansado, ele não tá com sono, porque essa criança, ela tá agitada, ela tá correndo, ela tá pulando. É tão difícil colocar essa criança para dormir. Ah, não tá com sono porque tá agitado? Não, meu filho não precisa dormir cedo não, porque quando dá 7 horas, 8 horas, esse menino tá correndo, esse menino tá pulando, esse menino tá se agitando. Mas o cortisol, as questões relacionadas a estresse, a cansaço no cérebro da criança, muitas vezes não baixa a bateria. Muitas vezes esse estresse faz com que a criança se hiperestimule e seja hiperativa durante a noite, que ela esteja mais ativa, pulando e não sei o que durante a noite. Então, por isso que a gente tem que começar a organizar isso, equilibrar isso, para que essa atividade baixe, certo? E aí, com relação às questões de físicas, né, a gente pode pensar no aumento da obesidade, da hipertensão, diabetes infantil, né? Então, a gente vê muitos casos de criança com colesterol alto, com diabetes alta, com obesidade. E muitas vezes a gente não entende o porquê, já que não come grandes quantidades de comida, né? Mas às vezes, além de se alimentar mal, ainda tem uma péssima higiene de sono, uma péssima qualidade de sono. Então, o sono interfere muito nas questões físicas também, tá? E aí, a gente precisa pensar também mais posteriormente, né? Numa cascata de prejuízos e tudo mais. E aí tem a necessidade de sono, né? Vou uma colinha aqui, porque não dá para decorar tudo, né? A criança, entre 0 e 6 meses, ela tem uma necessidade de sono de entre 14 e 18 horas. De 1 ano aos 5 anos, uma necessidade de 10 a 5 horas de sono. De 6 até os 13, 12, 13 anos, de 11 a 12 horas de sono. E após os 14, ali 14, 17, de 8 a 9 horas de sono, que é o que começa a organizar, né, o sono bonitinho, ali com aquela necessidade de sono. Então, Jússi, isso tudo é uma necessidade de sono só durante a noite? A criança precisa dormir 14 horas? Não necessariamente, né? As sonecas
também fazem parte dessa conta. Então, durante a noite, essa criança dorme e essa conta, né? A gente conta as horas de sono durante a noite, mas a gente conta as horas de sono de soneca também. Haverá uma idade em que a soneca não vai ser mais necessária. E aí é nessa idade também que a gente começa a pensar nessa organização mais rígida da rotina, né? Mas assim, se você tá com um filho pequeno, organize a rotina de sono o quanto antes. O quanto antes. É, tem uma pessoa da família, algumas pessoas da família, né, que tiveram filhos recentemente e tem uma rotina de sono bem estruturadinha, né? De mamar, de banho, de começar a organizar a casa para que a criança durma, né? E aí é importante, é importante ver isso, observar isso, porque dá o horário dessa organização, a criança já começa a entrar no modo dormir, né? No comportamento, se organizando para isso, né? E é bem interessante. Quando foge da rotina, a criança fica mais irritada, chorando, mais estressadinha, né? Então, organize rotina de sono do seu filho o quanto antes. Gente, TV não é para estar no quarto. TV não é para estar no quarto das crianças. E aí, tem uma questão bem importante, né? Todo mundo aí fica com raiva de mim. As pessoas que têm TV no quarto e que dormem com as crianças prejudicam o sono dessa criança, né? Então, muitas vezes os pais é aquele momento que chega do trabalho, chega, vai brincar com o filho, é o meu tempo, é o meu momento com o meu filho. E aí chega 8 horas, 9 horas do trabalho, e a criança espera para poder dormir, para poder ver o pai durante a noite, né? Ai, Jus, que dó, não vou conseguir ver meu filho. Mas aí é uma coisa importante para a gente pensar, tá? Aí, às vezes, vai jantar muito tarde, né? Vai tomar banho, escovar dente, fazer toda a rotina muito tarde. E quando vai para a cama, ainda vai para a cama com os pais, assistindo TV até adormecer. Né? Então, a gente precisa pensar que essa rotina de sono, ela precisa ser estruturada. E rotina já diz, é hábito, né? Então, a criança que dorme menos, ela aprende menos, ela tem mais dificuldades escolares, ela tem um rendimento escolar menor, né? Os eletrônicos impactam bastante. E aí, a gente precisa fazer essa higiene antes de pensar num transtorno de aprendizagem ou num transtorno do desenvolvimento, tipo TDAH ou outras questões, tá? Então, rotina quer dizer os mesmos comportamentos todas as noites, com os mesmos horários. Então, o indicado para as crianças, né, é que as telas sejam retiradas 1 hora antes delas dormirem. E aí, quanto menos luz na casa possível, melhor, né? Então, na hora que a criança for começar a dormir, que desligar a TV, já vai baixando as luzes, deixando alguns cômodos da casa sem luz, para que esse organismo comece a se organizar para dormir, certo? Para regular esse ciclo circadiano, né? Infelizmente, a gente já tem aí um atraso dele por conta da eletricidade, né? E aí a gente vai começar um banho relaxante, contar história, colocar pijama, né? Então tem todo um processo, toda uma rotina, uma sequência de comportamentos, né? Que precisam ser emitidos para que essa criança se organize para dormir, né? Então, contar história, ler a Bíblia, quem é cristão, né? Fazer uma oração, fazer uma reza, fazer uma prece, ou o que vocês acharem mais interessante colocar na rotina do filho de vocês, certo? Então, é importante a gente pensar que o comportamento, o dormir é um comportamento e ele pode ser ensinado, sempre respeitando os limites da criança. Aquele negócio de treinamento para dormir, não sei o quê, não dá muito certo, né? Porque é um programa, né? Um método para o seu filho dormir. Os métodos, eles são engessados. Então, o método é feito para ser cumprido etapa por etapa. E muitas vezes
não vai observar as singularidades, as necessidades do seu filho, tá? Então é importante sim, mas é importante a gente ir respeitando o ritmo da casa, o ritmo do seu filho, o ritmo do sono do seu filho, as necessidades, singularidades do seu filho e do seu pacientinho, né, quando você for orientar com relação a isso. E aí, a gente vai pensar também que o exercício é um grande aliado, né? Então, as crianças que se movimentam, as crianças que fazem exercício físico, são crianças que vão dormir um pouco melhor e a alimentação. Aí, teve um comentário aqui mais cedo, acho que foi Mari, a pessoa que comentou. Deixa eu ver. Maria Esté. Comentou sobre o açúcar, sobre o doce, né? Que atrapalha muito o sono. Então, o doce, né? O açúcar, alimentos que contêm cafeína, atrapalham bastante a, a organização do sono, né? A qualidade do sono. Eu sou uma pessoa que tomo muito café, então, em alguns momentos, eu percebi. Peraí, deixa eu tomar só um cafezinho, né? Já que falei de café. Em alguns momentos de maior estresse, de maior ansiedade, eu tomava mais café. E tomando mais café, ficava mais alerta, mais ansiosa e dormia menos, né? E aí estou numa perspectiva, né? Perspectiva não, mas estou começando a organizar a minha rotina para me observar e tomar menos café. Então hoje eu tomei um café para treinar e estou tomando esse café. Provavelmente eu tome ainda mais um café ou não tome mais café hoje, né? Então eu tô tentando me organizar para isso, mas antes eu tomava uma xícara inteira dessa durante a manhã, antes do treino, de pré-treino, e mais uma xícara dessa no café com psico. E agora eu dividi as quantidades, né? Então já estou me organizando. Então a criança que come muito doce, muito chocolate, muito glúten, vai ter dificuldades para dormir, certo? Então o sono serve para descansar, para aliviar o estresse, para recuperar a energia do dia, né? E aí é essencial para a memória, para a atenção, certo? E aí, se a gente não dorme direito, a gente não aprende direito na aula, né? A gente não filtra as informações de uma forma necessária, né? E a gente não filtra, né? Não tem atenção suficiente, né? Uma pessoa com sono. Vocês já viram alguém com muito sono que passou por uma privação de sono muito grande? Eu sei que tem algumas mães por aqui, né? Então, quando as mães estão ali no porpério, né? Naquele momento ali, um mês, antes de um mês da criança, você vê ela parece um zumbi, assim, né? Às vezes ela tá só no automático. Fica falando baleiês, como diz o filme Procurando Nemo, né? Uma lentidão, no processamento das informações, né? E aí a gente fica parecendo que tá bêbado, né? Vocês já tiveram essa sensação? Me contem aqui nos comentários. De quando a gente perde sono, que a gente fica tão cansado que parece que a gente tá bêbado, por isso que vem a expressão bêbado de sono, né? Porque a gente fica ali lento, processando devagar, né? Então, se a gente tá nesse estado, a gente vai ter dificuldade de selecionar as informações, da nossa lanterninha da atenção focar onde deve ser focado. Se não tem atenção, não tem memória. Se esse cérebro não está descansado o suficiente, ele vai ter dificuldade em consolidar as memórias, né, o que foi aprendido durante o dia, certo? Então, na hora lá da faxininha no nosso sono, o cérebro escolhe o que é útil e o que é inútil. E muitas vezes pode ser que ele escolha uma informação importante como inútil, porque ele não está funcionando da maneira que deveria funcionar, certo? Então, a privação de sono, a má qualidade do sono, tem um impacto muito grande na memória de longo prazo. E aí, às vezes, a sua criança não está aprendendo porque ela não está dormindo direito. Então, professores, pais, fiquem atentos no sono da criança, de como essa criança chega.
às vezes, tem uma questão de disponibilidade energética, né? De a criança é mais diurna ou a criança é mais ali, é, não sei como é que fala, vespertina, né? A criança funciona mais de manhã ou funciona mais à tarde. Eu sempre funcionava muito bem à tarde na escola. De manhã demorava um pouquinho mais, né? E aí a gente precisa pensar também como é o perfil de funcionamento dessa criança, ritmo de sono e tudo mais, para a gente pensar em como colocar na escola, né? Às vezes pensar num horário como é o meu ritmo, é o tempo que eu tenho, é o tempo que eu vou estar livre, então vou colocar a criança de manhã porque é, é o tempo que tem. Às vezes não o momento em que esse cérebro tem maior disponibilidade energética para aprender, né? Então a gente precisa pensar também como é que essa criança funciona, tá certo? E aí, essa quantidade de horas está bem relacionada à retenção de informações, né? Ao filtro de informações, à consolidação dessas lembranças, dessas informações, dessa memória, certo? Então, uma criança que não tem atenção, ela vai ter dificuldade com memória, ela vai ter dificuldade com aprendizagem e rendimento escolar, certo? Então, o sono é super importante. Crianças que chegam com queixa de atenção, com queixa de irritabilidade, agressividade, falha nas funções executivas, pode ser questões relacionadas ao sono. Então, nós, psicopedagogas, que trabalhamos com aprendizagem, precisamos pensar, observar, colher informações e ajudar a família a organizar o sono dessa criança, porque o sono impacta de uma forma muito significativa na aprendizagem delas, tá bom? Ó, Marciele colocou aqui, horrível, sensação de bêbado, cabeça inchada, pesada, cabeça doendo, né? Quando a gente tá com muito sono, quando a gente tá privado de sono. Então, imagine se nós adultos que conseguimos nos regular, a gente fica com essa sensação, imagina a criança, né? Então, o sono é importante. Tá, minha gente? Dúvidas, me digam aqui, colaborem comigo. Tô vendo um monte de gente aqui. Mari, oi, Mari, bom dia. Vamos lá. Então, antes de avaliar uma criança, principalmente com suspeita de TDAH, que às vezes é TDAH e não é, né? Não é TDAH, tem cara de TDAH, mas não é TDAH. A gente vai precisar pensar na organização desse sono, dessa rotina de sono. Tudo bem? Quem souber de um especialista em sono que possa colaborar conosco, será incrível receber uma pessoa para falar sobre sono, tá bom? Psicopedagogas, fiquem atentas. E se não está na sua anamnese, perguntas sobre sono, inclua, porque é super importante, tá? Comportamento alimentar e comportamento de sono é super importante. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Gostei muito de vocês. Queria a participação de vocês mais, né? Mas tudo bem. Eu sei que sábado de manhã não é um dia muito propício para participação, porque tá todo mundo fazendo alguma coisa. Fico à disposição. Quem printar e me postar, me marcar, eu vou repostar, tá certo? Vou tirar o print aqui da minha capa, que eu sempre saio fazendo careta. E quem tiver alguma dúvida, conversa comigo pelo direct. Quem me conhece sabe que eu não tenho questão nenhuma de responder, de me organizar com relação a isso, tá? Sou super de boa, super acessível. E também, quem quiser me sugerir algum tema, coloca também no direct, que aí a gente vai trazendo novidades e coisas diferentes para o nosso Café com Psico, tá? Estou aqui 8 e 8 aos sábados para falar de aprendizagem de psicopedagogia e estou também no YouTube e nas plataformas de áudio como Café com Psico, tá? Então você pode procurar Café com Psico ou Jucimara Gomes, que vai aparecer lá, tudo bem? Vou fazer aqui a minha foto para o print. Tchau, tenham um bom sábado. Quem for trabalhar, bom trabalho. Quem for descansar, bom descanso. Quem for estudar, bons estudos.
E aproveitem a família e aproveitem o sábado para organizar a rotina de sono, tá bom? Vamos lá? Um cheiro e até a próxima!